E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Esse vídeo está um pouquinho atrasado, né? Início de semestre letivo aqui na USP, é sempre uma época um pouco conturbada, né? Por mais que o curso já tenha o seu padrão de organização, acabei atrasando um pouquinho. Mas hoje eu vou fazer um outro vídeo, desdobramento, de 2 vídeos passados, onde eu falei sobre a estrutura da aula de natação. Eu fiz um vídeo falando sobre a estrutura e fiz um primeiro vídeo de desdobramento falando sobre os alunos atrasados, né? Aqueles alunos que sempre estão atrasados e tal. Eu achei uma implicação interessante, uma coisa que acontece com uma certa frequência. E hoje eu vou fazer um outro vídeo de desdobramento deste vídeo sobre estrutura de aula, que eu vou deixar sugerido aqui no final desse vídeo, para vocês saberem, vocês que estão chegando aqui. É um outro vídeo de desdobramento, onde eu vou falar sobre o momento correto para o professor fazer as demonstrações de aula, né? Muito tempo atrás eu já fiz um outro vídeo falando sobre demonstrações. Vou deixar sugerido também no final desse vídeo, né? Eu vou deixar, essas 2 sugestões eu vou deixar. A estrutura da aula de natação e as demonstrações como estratégia de aula. São os 2 vídeos que eu vou deixar sugerido aqui. E há muito tempo atrás eu já tinha falado sobre demonstrações de aula, mas naquele vídeo eu falei sobre as demonstrações em si. Como é que você planeja, como é que você organiza, como é que posta os alunos para eles observarem a demonstração, quem é que faz a demonstração, enfim. Mas hoje eu vou falar apenas sobre o momento correto, né? Qual é o momento? A gente tem que escolher o momento certo também. Não adianta você planejar a demonstração da maneira adequada e você colocar ela no momento ruim de aula. Então vou falar sobre o momento adequado. Bem, quem assistiu aquele meu vídeo onde eu faço aquela divisão de aquecimento, parte principal e parte aeróbia, né? Então vamos imaginar uma aula de 50 minutos. Tem aula de 45, tem aula de 1 hora, mas vamos imaginar uma aula de 50 minutos, onde o aquecimento tem 10 minutos, a parte principal tem 20 e a parte aeróbia tem 20. 10, 20 e 20. Né? Vamos imaginar uma aula, seria uma aula bem padrão assim. Aí, professor, e a parte final, e a brincadeira final? Eu já falei várias vezes que essa brincadeira ela não é obrigatória, eu nem gosto de colocá-la como uma das partes, porque ela não é obrigatória. Isso é uma estratégia que você lança a mão o dia que os alunos estão muito cansados ou estão voltando de férias, não estão com uma resistência muito boa, ou você vem prometendo há muito tempo, eles estão pedindo e você resolve fazer. Então é uma estratégia. Então essa última parte final, esses 5 minutos de brincadeira, você tiraria desses 20 minutos aeróbios, 5 minutinhos de brincadeira. Então ao invés de ficar 10, 20 e 20, ficaria 10, 20, 15, 5. É grosso modo, né? Grosso modo. Mas eu vou falar em 10, 20 e 20 para deixar claro que essa brincadeira final ela não é uma parte obrigatória de aula. As outras são. O 10, 20 e 20 é obrigatório. Os 5 minutos não. Bem, a gente faz uma demonstração. Quando é que a gente faz uma demonstração? Antes de falar nisso, eu vou estender um pouquinho o conceito de demonstração, porque muitas vezes a gente tem que falar com os nossos alunos fora d'água, e não só para fazer demonstração. Eu comentei no vídeo de demonstração que a demonstração o aluno tem que estar fora d'água, é a melhor demonstração, o aluno fora d'água. Mas às vezes o aluno fora d'água não é só para fazer demonstração. Às vezes a gente usa uma estratégia assim, a gente filma os alunos, hoje com os celulares filmando do jeito que estão, muitas vezes alguns professores filmam os alunos e querem na aula seguinte, querem assistir com calma, e na aula seguinte mostram para os alunos a filmagem que foi feita, comentam os erros, aquela coisa toda. Mostra ou na própria tela do celular, se achar que ela tem um tamanho bom, ou às vezes consegue fazer uma ligação e leva um laptop ou leva uma televisãozinha e acaba mostrando para os alunos. Aqui na USP tive alguns monitores que já fizeram isso nesses anos todos. É bacana. Então é como se o aluno tivesse não fazendo uma demonstração daquilo que está correto, onde deve ser correto, mas o aluno nadando e depois o aluno vai se observar nadando. É bacana, é uma experiência boa. Então tem a demonstração, tem a filmagem e tem também aquela explicação fora da água. Muitas vezes
Eu sinto necessidade de fazer isso, já fiz isso várias vezes. Muitas vezes eu sinto necessidade de passar um conteúdo teórico, assim, falar um pouquinho sobre algum detalhe da natação, mas é falar um pouquinho assim, tipo 5 minutinhos, 6 minutinhos, com o aluno, falar sobre a posição correta, aquela streamline, aquela posição correta, principalmente no deslize do peito, falar sobre o borboleta, importante do ataque simultâneo e correto dos dois braços no nado borboleta, na braçada simultânea. Ou seja, tem algumas coisas que eu quero pegar os alunos de jeito e falar, como eu falei, 4, 5 minutinhos, 6 minutinhos, dar uma dose de informação teórica um pouquinho maior do que aquele picadinho que a gente faz nas aulas. É isso que eu quero. Então eu estou considerando isso também. Então eu estou considerando demonstração, eu estou considerando você mostrar a filmagem que você eventualmente tenha feito e estou considerando essas explicações fora d'água. Todas essas estratégias estou considerando em bloco. Então estou ampliando um pouco o conceito de demonstração, né? É um pouco disso tudo. Momento correto de fazer isso, logo no início. Logo no início. Por quê? Porque, como eu disse, é quando os alunos estão descansados, estão com nível de atenção e concentração todos nos trinques, etc, etc, etc. E você não vai fazer isso depois do aquecimento, né? Alguém poderia dizer, faz o aquecimento e antes de colocar na água faz essa atividade. Mas aí o efeito fisiológico, pelo menos do aquecimento, se perde, né? Então, quando eu tenho alguma coisa para fazer nesse sentido numa aula, eu reúno os alunos e falo, gente, hoje nós vamos iniciar a aula, ao invés de aquecer, os outros todos estão fazendo aquecimento, alunos de outros níveis aquecendo, eu falo, hoje nós vamos fazer primeiro isso aqui, vem cá, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aí eu sento todo mundo no chão, fica mesmo de pé todo mundo e eu faço a explicação, mostro o vídeo que quero mostrar, enfim, alguma coisa assim. Ou até faço uma demonstração, peço para alguém fazer uma demonstração para eles assistirem. Logo no início. Porque aí você casa todas essas características de atenção, concentração, descanso, etc. e tal, com o fato deles estarem secos. O problema de você tirar o aluno para fora d'água no meio da aula é o frio, né? Se tiver um calorão danado, você até pode fazer isso, mas no mais das vezes, fora d'água o aluno sente frio. Tem aluno que mesmo com o tempo quentinho sente frio, viu? Tem uns alunos magrelinhos, você tira o moleque d'água, o moleque tá tiritando de frio assim. Mas hoje não tá frio, hoje tá sol, tá calor, mas o moleque sente frio. E isso interfere na atenção e na concentração dele. Então o ideal de você fazer essas coisas é logo no início da aula. Fala logo no início da aula, conversa, fala com calma, pá. E faz isso logo de início porque você junta todas essas características cognitivas favoráveis com o fato dele estar seco. E 2 cuidados que eu acho importante colocar. Primeiro cuidado é que isso tem um tamanho máximo também. Tem que ser uma coisa entre 5, 6 minutinhos, no máximo 10, né? Não vai ficando dando aula teórica para os seus alunos de natação com 15, 20 minutos. Não vai ficar fazendo uma informação. Aí é muita coisa. Por mais que os seus alunos não sejam novinhos, 7, 8 anos, por mais que eles tenham mais idade, 13, 14 anos, já pré-adolescentes e adolescentes, a gente não deve fazer muito assim, né? A gente espera reunir uma oportunidade onde a gente precisa falar uma coisa um pouco mais longa assim, mas quando eu falo longo, eu estou falando 5, 6, no máximo 8, 10 minutos, não mais do que isso, né? Não mais do que isso. Então a gente deve ficar alerta com relação a isso. E a outra coisa é que assim, você faz isso numa aula e às vezes isso não é suficiente. Quando a gente faz uma coisa dessa, uma demonstração, uma filmagem, uma explicação mais detida, pensa, a gente já está falando de alguns probleminhas técnicos e tal que já são mais encardidos, né? Que já são mais difíceis, já são mais sutis de perceber e, consequentemente, de corrigir. Já são mais difíceis. Então, muitas vezes, o professor faz isso numa aula, aí põe os alunos na água e o efeito não é aquilo que ele espera. Às vezes até tem algum efeito, mas não é aquilo que ele espera. Então, muitas vezes, na aula seguinte, você repete a dose. Você pode fazer uma segunda vez. Até 2 vezes eu acho bom. Depois disso,
A experiência me mostrou o seguinte: os alunos, eles já entenderam o que tem para fazer, eles já viram o que tem que ser visto e já entenderam o que tem que entender. O que eles só não conseguiram fazer é transferir essa nova informação cognitiva para a movimentação, para o corpo. Eles só não conseguiram fazer isso. Então, até duas aulas dando... hoje no começo da aula, vamos falar de novo como nós fizemos na aula passada. Vou mostrar de novo aquele vídeo que eu mostrei para vocês na aula passada. Dá uma olhadinha aqui. Aí mostra o vídeo. Gente, eu vou voltar. Vou dar a mesma explicação que eu dei na aula passada. Teve gente que faltou. Pode acontecer isso também, né? Teve gente que não veio. Eu vou dar a mesma explicação. Vou começar. Posição streamline do braço é mãos sobrepostas, braço estendido, você repete. Você faz uma segunda vez, não mais, não mais. Na terceira vez vai parecer enrolação, os alunos vão falar, pô, de novo, professor. Vem aquela má vontade e tal. Então, até 2 vezes é bom. Então, esses 2 limites eu gosto de sugerir. Faço isso com os meus estagiários aqui. No máximo 10 minutinhos. E no máximo 2 aulas em seguida para você ter certeza que eles compreenderam. Depois disso, pode não estar fazendo ainda do jeito que você quer, mas é apenas uma questão de prática. Aqui eles já compreenderam o que tinha que compreender. Tá bom? Por hoje era isso. Dicasinha rápida. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Ativem o sininho, divulguem o nosso canal, se inscrevam quem não se inscreveu ainda, passeiem pela minha home para ver os outros vídeos, já tem mais de 130 vídeos, é bacana. E eu vou deixar agora nas janelas, deve estar aparecendo ou desse lado, vão aparecer as janelas dos 2 vídeos interessantes de você assistir. O vídeo falando sobre a estrutura da aula e o vídeo falando das demonstrações como estratégias de aula, que são importantes, tem tudo a ver com o que eu falei aqui. Tá bom? Tchau!